Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 25. Capítulo 142, O Monstro na Floresta. Jacob acordou lentamente, um sorriso satisfeito se espalhando por seu rosto enquanto ele observava o caos do quarto de Alison. Roupas estavam rasgadas e espalhadas pelo chão, os lençóis estavam emaranhados e um travesseiro de alguma forma tinha ido parar perto da porta. Memórias da noite anterior, selvagem, apaixonada e totalmente satisfatória, passaram por sua mente. Ele se virou para olhar para Alison, ainda dormindo ao lado dele, com o cabelo espalhado pelo travesseiro. Ele deu um tapinha suave nela. Acorde. Vamos tomar café da manhã com os outros. Alison murmurou sonolenta, enterrando o rosto no travesseiro. É sábado. Eu quero dormir mais. Ela estendeu a mão e o puxou para mais perto, abraçando-o. Fique comigo. Jacob inclinou-se e a beijou. Você pode dormir se quiser, mas eu estou morrendo de fome. E eu preciso levar a Lydia para um encontro. Ela estava me encarando quando voltamos do cinema ontem à noite. Alison suspirou dramaticamente. Tudo bem. Jacob saiu da cama, puxou os cobertores para cobri-la e deu-lhe um último beijo. Então ele foi ao banheiro para um banho rápido. Enquanto a água quente caía sobre ele, ele suspirou de satisfação. Alison e eu usamos o feitiço de limpeza antes de adormecermos, mas há algo em um banho de verdade que simplesmente parece certo. Depois de se secar, ele se teletransportou para seu próprio quarto, vestiu-se rapidamente e dirigiu-se ao grande salão de jantar, mas ele estava vazio. Ele verificou a cozinha e encontrou Cogman lá, organizando cuidadosamente os ingredientes. Bom dia, senhor, cumprimentou Cogman. Bom dia. Onde está todo mundo? A senhorita Melissa foi com a senhorita Malia e Kit ensiná-las a dirigir, relatou Cogman. E a senhorita Lydia está lá fora no jardim. Jacob tomou um café da manhã rápido e depois saiu. Ele encontrou Lydia sentada em um banco de pedra perto da fonte, com o telefone na mão. Músicas suaves vinham de seus fones de ouvido. Ela estava tão concentrada em sua tela que não notou sua aproximação. Jacob sorriu. Bom dia, linda. Ele se inclinou para beijá-la, mas ela desviou o rosto no último segundo. Seu sorriso aumentou. Ele segurou o queixo dela suave e firmemente e virou o rosto de volta para ele, pressionando um beijo em seus lábios apesar de sua resistência. Então ele a pegou no colo, sentou-se no banco e a acomodou em seu colo. Diga-me por que você está brava, disse ele. Lydia bufou e olhou para o lado. Você sabe o que fez? Você está brava porque levei a Alison para assistir a um filme ontem? Não. Jacob levantou uma sobrancelha. Então me diga. Eu não consigo ler sua mente, você sabe. Lydia bufou. Você passou o dia inteiro e a noite inteira com ela ontem. Isso não é justo. O sorriso de Jacob suavizou-se em um sorriso genuíno. É só isso? Então que tal eu passar o dia inteiro com você hoje? O rosto de Lydia se iluminou. Ela sorriu docemente. E nós deveríamos ir assistir para sempre. Jacob piscou. Sobre o que é isso? É um drama romântico, explicou Lydia com os olhos brilhando. Raquel M. Seadas e Shannon Tatum interpretam um casal. Ela sofre um acidente terrível e acaba em coma. Quando acorda, não se lembra dele de jeito nenhum. Então ele tem que conquistar o coração dela tudo de novo. É baseado em uma história real. Jacob considerou isso por um momento. Tudo bem. Isso realmente soa interessante. Estou dentro. Lydia gritou de alegria, jogou os braços em volta dele e o beijou. Espere por mim. Preciso me trocar. Ela se teletransportou do colo dele e desapareceu em direção ao seu quarto. Logo Jacob e Lydia deixaram Serendel e apareceram na garagem da mansão em Beacon Hills. Os olhos de Lydia pousaram no elegante Mercedes-Benz SLS AMG Roadster vermelho. Vamos levar o carro novo. Jacob sorriu. Tudo bem. Eles entraram, e Jacob os levou embora. Eles passaram as horas seguintes em um parque de diversões, montanhas russas, jogos, algodão doce e os gritos encantados de Lydia na torre de queda livre. Eles almoçaram em um pequeno café chique perto do parque, rindo e conversando como qualquer casal normal. Ao aproximar-se à noite, eles deixaram o parque. Lydia insistiu em dirigir desta vez. Eles conversavam facilmente enquanto ela navegava pelas estradas, mas após alguns minutos, Jacob notou algo. Eles não estavam indo em direção ao cinema. Lydia? Ele olhou para ela. Para onde você está indo? Lydia olhou para ele, depois para a estrada, e então de volta para ele com confusão. Para o cinema. Jacob apontou para fora da janela. Você está saindo da cidade. Os olhos de Lydia se arregalaram. Ela olhou ao redor, finalmente notando a floresta familiar em ambos os lados. Oh, não sei por que dirigi até aqui. Ela começou a diminuir a velocidade. Vamos dar meia volta. Jacob balançou a cabeça. Não. Siga seus instintos. Vamos ver o que encontramos. Lydia fez bico. Precisamos mesmo? Tenho certeza de que não é nada bom. Vamos nos atrasar para o filme. Ainda é cedo para o filme, disse Jacob calmamente. Lydia suspirou, mas assentiu. Tudo bem. Ela encostou o carro no acostamento e eles saíram. Ela apontou para a floresta densa. Por aqui. Sinto algo. Um corpo morto. Eles caminharam mais fundo na floresta, a sombra se alongando ao redor deles. Logo, os sons os alcançaram. O estalo úmido de osso, o barulho enojante de algo sendo mastigado. Os olhos de Lydia se arregalaram. Ela levantou uma mão, e uma barreira silenciosa os envolveu. Eles se aproximaram. Na beira de uma clareira, eles viram. A coisa era enorme, facilmente 3 metros de altura, com pelos escuros cobrindo um corpo vagamente humanoide. Olhos vermelhos brilhantes queimavam em um rosto distorcido, e enormes asas de morcego estavam dobradas atrás de suas costas. Seus dentes brilhavam em um prata escuro, como se forjados em metal. Estava curvado sobre um corpo, despedaçando com fome selvagem. Lydia franziu a testa. O que é essa coisa feia?
Jacob pegou seu telefone e abriu o aplicativo de bestiário, apontando a câmera para a criatura. O aplicativo exibiu várias entradas semelhantes. Jacob examinou rapidamente e encontrou a correspondência. Nome: Sazabonson, Gana, mitologia do povo Akan. Tipo: metamorfo predador sobrenatural. Descrição: o metamorfo vampírico com tendências canibais. Na forma humana aparece como uma pessoa comum, sempre com mais de 2 metros de altura. Quando a fome assume o controle, eles se transformam em uma criatura monstruosa semelhante a um morcego com dentes de ferro e asas de couro. Comportamento: o Sazabonson é um caçador astuto, impulsionado por um desejo insaciável por sangue e carne humana. Eles frequentemente atraem vítimas para florestas profundas antes de atacar de cima. Quanto mais se alimentam, mais poderosos e ferozes se tornam. Fraquezas: embora formidáveis em sua forma de monstro com cura sobrenatural, eles não são imortais. Um golpe fatal no coração ou decapitação os matará. Jacob entregou o telefone para Lydia. Ela leu e fez uma careta. Que nojo! Outra criatura canibal. Jacob pegou seu telefone de volta. Você quer lutar com ele ou eu devo? Os olhos de Lydia brilharam. Deixe-me lidar com isso. O Sazabonson estava observando-os cautelosamente. Não sentiu nenhuma ameaça. Eles pareciam humanos comuns. Estava intrigado com a calma deles, mas não assustado. Com fome, sim. Ganancioso, com certeza. Deu uma última mordida no corpo, depois jogou de lado e avançou. Lydia abriu a boca e soltou um poderoso grito sônico. A onda sonora atingiu Sazabonson com força, enviando-o para trás mais rápido do que havia vindo. Ele bateu em uma árvore grande com um estalo enojante e deslizou para baixo, com a cabeça zumbindo e os ouvidos sangrando. Lydia colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Desculpe, não tenho tempo para brincar com você. Ela levantou uma mão. Raios azuis estalantes reuniram-se acima de sua palma, girando e condensando-se na forma de uma águia massiva. Com o pensamento, ela enviou direto para o Sazabonson. A criatura já havia se recuperado e estava se lançando contra ela novamente. Viu a águia de raios e entrou em pânico. Bateu as asas desesperadamente, tentando fugir para o céu. A águia era mais rápida. Atingiu o Sazabonson em pleno voo, eletrocutando-o e fazendo-o cair no chão. A criatura gritou em agonia enquanto o raio queimava sua pele e convulsionava seus músculos. Quando o ataque terminou, Jacob e Lydia se aproximaram. O Sazabonson jazia imóvel, fumaça saindo de sua boca. Sua forma mudou, encolhendo, reformando-se, até que um homem jazia diante deles. Ele era negro, na casa dos 40 anos e tinha facilmente mais de 2 metros de altura. Queimado, espancado, inconsciente. Jacob ajoelhou-se e pressionou suas garras na base do pescoço do homem. Ele fechou os olhos, vasculhando memórias. Após um momento, ele retirou a mão e levantou-se. Lydia inclinou a cabeça. O que você viu? Sorte nossa, ele está sozinho, disse Jacob. Ele estava apenas passando pela cidade e decidiu parar para um lanche. Aquele cara que ele estava comendo foi sua única vítima aqui. Ele pausou. Quanto às outras memórias dele, eu não queria vê-las. Seus olhos brilharam em vermelho. 2 feixes finos dispararam deles, perfurando o coração do Sazabonson. O corpo estremeceu uma vez e então ficou imóvel. Jacob acenou com a mão, e as chamas o consumiram, não deixando nada além de cinzas. Lydia suspirou. Podemos ir agora? Ainda não. Jacob olhou para o cadáver meio comido. Precisamos ligar para o Noah. Aquele homem pode ter uma família. Será doloroso para eles saber que ele morreu e foi comido por algo, mas pelo menos eles terão um desfecho. Lydia assentiu. Tudo bem. Ligue para ele. Jacob a beijou. Não se preocupe. Não precisamos esperar que ele dirija até aqui. Eu vou teletransportá-lo. Ele desapareceu. Noah estava em sua mesa na delegacia do xerife quando Jacob apareceu bem na frente dele. Noah deu um solavanco, com a mão voando para sua arma. Jacob, você me assustou. Jacob levantou uma mão. Desculpe por isso. O que houve? Preciso que você venha comigo. Há um corpo. A expressão de Noah mudou instantaneamente para foco profissional. Onde? Jacob explicou rapidamente. 1 minuto depois, eles estavam na viatura de Noah, dirigindo para uma rua vazia. Jacob colocou uma mão no carro e teletransportou o veículo inteiro para a beira da floresta, perto de seu próprio Mercedes estacionado. Então ele teletransportou Noah para Lydia. Ainda não está escuro, disse Jacob, então a floresta é relativamente segura. E você pode se teletransportar para Serendel se algo der errado. O corpo está ali. Noah sentiu gravemente e caminhou em direção ao corpo. Ele deu uma olhada, depois pegou seu telefone para ligar para seus delegados. Jacob caminhou até Lydia e chamou Noah. Tudo bem, você cuida das coisas aqui. Estamos indo embora. Noah deu um breve aceno em reconhecimento. Jacob abraçou Lydia e teletransportou ambos de volta para o Mercedes, estacionado logo fora da floresta. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Lydia disse, você dirige. Não quero acidentalmente nos levar a outro corpo morto. Jacob riu e colocou um braço ao redor de seu ombro. Com certeza. E já que você lidou tão bem com aquela coisa, vou te recompensar a noite toda quando chegarmos em casa. Os lábios de Lydia se curvaram em um sorriso enquanto ela piscava para ele. Estou ansiosa por isso. Eles entraram no Mercedes e dirigiram em direção ao cinema. Capítulo 143. Uma semana em Houston. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas grandes janelas do quarto de Lydia na ala real do palácio. Jacob despertou, um sorriso preguiçoso espalhando-se pelo seu rosto enquanto as lembranças da noite selvagem anterior inundavam sua mente. Ele virou a cabeça. Lydia estava deitada ao seu lado, sua expressão pacífica enquanto dormia. Jacob apoiou-se em um cotovelo e gentilmente afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. Bom dia, linda. Os olhos de Lydia abriram-se lentamente. Ela sorriu sonolenta. Bom dia. Jacob inclinou-se e beijou-a suavemente. Que tal tomarmos um banho juntos? Economizar água e tudo mais.
Lydia ergueu uma sobrancelha. Economizar água? Essa é a sua desculpa? É uma preocupação ambiental válida. Ela riu e empurrou levemente. Tudo bem, mas sem gracinhas. Estou cansada depois do que você me fez passar ontem à noite. Claro, disse Jacob com uma seriedade fingida. Sem gracinhas. Uma hora depois, após um banho que definitivamente envolveu algumas gracinhas, Jacob e Lydia seguiram para a sala de jantar. Estava vazia. Jacob suspirou. Parece que perdemos a hora. Eles tomaram um café da manhã tranquilo juntos, apenas os dois, antes de se dirigirem para sua sala de estar particular na ala real. Lá dentro, encontraram Melissa, Alison, Malia, Kit e Safira já reunidas. Melissa e Alison estavam encolhidas em um sofá, olhando um catálogo de compras e murmurando animadamente. Malia sentava-se em outro sofá, segurando Kit em seu colo enquanto assistiam a um show de rodeio na tela enorme. Safira estava aninhada ao lado delas, sua cauda minúscula balançando enquanto observava os cavalos na tela com olhos brilhantes e curiosos. Jacob beijou cada uma de suas esposas, por sua vez Melissa, Alison e depois Malia, antes de se acomodar ao lado de Malia e envolvê-la com um braço. Kit imediatamente subiu em seu colo, ronronando. Jacob olhou para a tela. Cowboys em cavalos chucros, touros tentando derrubar seus cavaleiros, a multidão rugindo. Eu não sabia que você gostava de assistir rodeio. Malia virou-se para ele, seus olhos brilhando. Parece divertido. Você pode me levar lá algum dia? Quero ver pessoalmente. Jacob pegou seu telefone e fez uma busca rápida. Seus olhos brilharam. Na verdade, tem um acontecendo agora mesmo. Rodeo Houston. É um evento enorme, dura de 2 a 3 semanas. Eles têm de tudo, montaria em touros, shows, brinquedos de parque de diversões, até uma competição de churrasco. Os olhos de Malia arregalaram-se. Churrasco? Jacob rolou a tela para baixo. Sim, e veja só, agora mesmo eles estão tendo o campeonato mundial de churrasco. Mais de 200 equipes competindo. Música ao vivo. Todo o churrasco que você puder comer. Alison olhou para cima de seu catálogo, com interesse despertado. O que mais tem lá? Jacob leu em seu telefone. Um parque de diversões com montanhas russas e uma roda gigante. Uma trilha gastronômica com todo tipo de coisa única, tortas fritas, pernas de peru, tudo frito. E compras. Muitas compras. Roupas country, botas personalizadas, chapéus, joias. Os olhos de Lydia brilharam. Compras. Melissa sentiu aprovando. Isso parece divertido. Alison sorriu. Podemos todos ir? Jacob olhou ao redor para os rostos ansiosos de suas esposas e riu. Tudo bem, tudo bem. Vamos faltar à escola esta semana e todos vamos juntos. Melissa perguntou. Podemos levar o Scott? Com certeza, disse Jacob. Todos que quiserem vir são bem-vindos. Ele levantou-se. Vou dizer ao Cogman para reservar um hotel e conseguir passes. Depois vou voar para Houston para poder teletransportar todo mundo para lá. Não estou a fim de dirigir todo esse caminho. Malia levantou-se num salto. Vou voar com você. Jacob sorriu. Tudo bem. Vamos. Após uma breve conversa com Cogman, Jacob e Malia teletransportaram-se para o lado de fora. Eles se transformaram, abrindo suas asas e canalizando suas habilidades de eletricidade. Num instante, transformaram-se em borrões azuis gêmeos e dispararam para o céu. O voo de Beacon Hills para Houston levou menos de 20 minutos na velocidade deles. Pousaram em um local isolado nos arredores da cidade. Malia sorriu. Esse foi um bom voo. Podemos dar uma olhada antes de trazer os outros? Jacob conferiu a hora. Com certeza. Eles passaram as próximas horas explorando o recinto do rodeio, caminhando pelo parque de diversões, aproveitando alguns brinquedos e comprando lanches. Finalmente, Jacob encontrou um local calmo e escondido e enviou uma mensagem telepática para Alison. Vocês estão prontas? A voz de Alison retornou instantaneamente. Estamos prontas há muito tempo. Jacob respondeu. Desculpem por isso. Malia queria se divertir um pouco. Então ele abriu um portal para Serendel. Um por um, eles atravessaram. Alison, Melissa, Lydia, Kit, Cogman, Stiles, Scott, Natalie, Chris e Vitória. Stiles olhou para Jacob. Ei, você pode buscar a Erika e a Tracy? Elas estão esperando fora da sua mansão em Beacon Hills. Jacob assentiu e desapareceu. Ele reapareceu na frente de sua mansão, onde Erika e Tracy esperavam. Sem cerimônia, ele segurou os ombros delas e teletransportou-se de volta para Houston. Ambas as garotas tropeçaram levemente, parecendo atordoadas pela viagem repentina. Stiles segurou Erika. Valeu, cara. Scott segurou Tracy. Valeu. Jacob dispensou com um gesto. Sem problemas. Stiles, vou trazer seu pai hoje à noite. Stiles sorriu. Demais. Cogman deu um passo à frente. Reservei um bloco de quartos em um hotel perto do recinto do rodeio. Se me seguirem, podemos fazer o check-in e nos acomodar antes que a diversão comece. Eles seguiram-no pelas ruas de Houston, prontos para uma semana de rodeio, churrasco e diversão. A semana seguinte em Houston foi pura magia. Jacob garantiu que cada uma de suas esposas tivesse o melhor momento de suas vidas. Ele levou cada uma delas a um encontro privado, um por dia. Alguns dias foram noites de parque de diversões com algodão doce e beijos na roda gigante. Outros foram jantares tranquilos em restaurantes sofisticados ou caminhadas lentas pelos distritos comerciais country, onde ele comprava para elas tudo o que chamasse sua atenção. Vitória e Chris redescobriram sua chama. Passaram seus dias caminhando pelo parque de diversões de mãos dadas, rindo como adolescentes. Chris até ganhou para Vitória um touro de pelúcia gigante em uma das barracas de jogos, um feito que exigiu 3 tentativas e muitos resmungos de frustração. Jacob trazia Noah para Houston todas as noites após o fim de seu turno e teletransportava-o de volta para Beacon Hills todas as manhãs antes do trabalho. Na terceira noite, Natalie e Noah finalmente oficializaram seu relacionamento. Todos celebraram com eles. Stiles e Erika eram inseparáveis.
Eles foram em todas as montanhas russas, ganharam prêmios nos jogos do parque de diversões e comeram churrasco suficiente para alimentar um pequeno exército. Erika riu mais naquela semana do que em toda a sua vida. Scott e Tracy foram mais contidos, mas não menos felizes. Caminharam pela Vila Country, experimentaram chapéus de cowboy ridículos e tiraram incontáveis fotos. Eles foram a encontros duplos com Stiles e Erika. Stiles até os convenceu a tentar dança country, o que terminou com ele fazendo papel de bobo e fazendo todos rirem tanto que choraram. Até Cogman se divertiu, embora de sua maneira única. Ele assistia aos shows de rodeio com um sorriso sereno, mas seus olhos brilhavam sempre que alguém se machucava. Um cowboy jogado de um touro escapando e avançando contra os palhaços, um cavalo enlouquecendo e mordendo os tratadores. Ele aplaudia educadamente todas as vezes. Durante um acidente de montaria em touro particularmente violento, Cogman chegou a aplaudir. Melissa suspirou ao lado dele. Cogman, as pessoas estão feridas. O sorriso de Cogman não vacilou. Sim, minha senhora. É maravilhoso. Melissa apenas balançou a cabeça e o ignorou, exatamente como Jacob e os outros aprenderam a fazer. A semana passou voando em um borrão de risadas, comida e alegria. Cedo demais acabou. Eles retornaram para Beacon Hills. Jacob e sua família estavam agora em Serendale felizes e satisfeitos, reunidos em sua sala de estar particular, todos espalhados pelos sofás, suspiros de contentamento preenchendo o espaço. Alison espreguiçou-se como um gato. Aquela semana foi incrível. Jacob assentiu, abraçando Lydia mais forte. Aquilo foi definitivamente divertido. Eles conversaram por um tempo, revivendo os momentos favoritos. Melissa ria com eles, mas notou a maneira como Jacob continuava olhando para ela. Ele lhe dava olhares provocantes, pescando para ela sempre que seus olhos se encontravam. As bochechas de Melissa coraram. Ela conhecia aquele olhar. É melhor eu ir dormir, ela pensou. Aquele pequeno pervertido bonito está me dando uns olhares muito perigosos. Ela levantou-se abruptamente. Vou dormir. Boa noite a todos. Ela estava no meio do caminho para a porta quando Jacob apareceu ao seu lado, envolvendo sua cintura com seus braços. Nem tão rápido, ele murmurou. Vou dormir com você esta noite. O coração de Melissa disparou. Ela gaguejou. Eu não estou pronta ainda. Você sabe disso. A expressão de Jacob suavizou-se. Ele afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. Eu sei. Não se preocupe. Só vou dormir ao seu lado. É só isso. Melissa examinou seus olhos. Você tem certeza? Jacob sorriu. Bem, talvez nos beijarmos um pouco. Mas prometo que vou parar quando você disser. Melissa corou profundamente, mas um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Tudo bem. Jacob teletransportou-os para o quarto dela. Melissa trocou de roupa de dormir no banheiro, respirando fundo para acalmar seu coração acelerado. Quando ela saiu, Jacob já estava na cama, calça de moletom, sem camisa, encostado na cabeceira e sorrindo como um idiota. Os olhos de Melissa traçaram as linhas de seu peito, seus ombros, seus braços. Isso é ruim, ela pensou. Aquele idiota é atraente demais. Não sei se consigo resistir esta noite. Ela caminhou até a cama, apagou a luz e esgueirou-se sob as cobertas. Boa noite, Jay. Nem tão rápido. Ele a virou para si e beijou-a profunda, lenta e minuciosamente. As mãos de Melissa encontraram seu peito, depois seus ombros, depois seu cabelo. Ela estava sem fôlego quando ele finalmente a soltou. Jacob deitou-se e puxou-a para perto, guiando sua cabeça para descansar em seu peito. Não se preocupe. Não tenho pressa. Vou esperar até que você esteja pronta. O coração de Melissa encheu-se. Ela olhou para ele, olhos suaves. Obrigada. Então ela o beijou. Foi mais suave desta vez, mas não menos apaixonado. Quando finalmente se separaram, ela acomodou a cabeça de volta em seu peito com um sorriso satisfeito. Jacob sorriu também, sua mão movendo-se lentamente pelo cabelo dela. Logo, ambos caíram no sono, envoltos no calor um do outro. Na manhã seguinte, Jacob acordou e encontrou Melissa já acordada e vestindo um terno. Ele olhou para ela sonolento. Aonde você vai? Melissa sorriu. Preciso ir ao hospital. Hoje é meu primeiro dia como proprietária, então preciso estar lá. Jacob piscou. Ok, mas não está muito cedo. São 8 da manhã no mundo exterior. Jacob puxou as cobertas. Ok, então vou voltar a dormir. Melissa arrancou as cobertas. Ela o beijou. Levante-se. Você precisa ir para a escola. E a propósito, estou levando o Cogman comigo, então você e as garotas terão que dirigir vocês mesmos. Ela endireitou-se e seguiu para a porta. Vejo você mais tarde. Jacob sentou-se, esfregando os olhos. Sistema, fazer login. A login diário bem-sucedido. Recompensas obtidas. Asterisco 7.000 moedas. Asterisco torta de maçã vezes 50. Asterisco cebolas, 100 kg. Jacob encarou a lista. Torta de maçã é bom, eu acho. Cebolas? O que eu devo fazer com 100 kg de cebolas? Outra tela apareceu. A lembrete, login mensal disponível. Os olhos de Jacob brilharam. Já se passou mais um mês? Ele esfregou as mãos em antecipação. Sistema, login mensal. Capítulo 144. Login mensal. A lembrete, login mensal disponível. Os olhos de Jacob brilharam. Já se passou outro mês? Ele esfregou as mãos em antecipação. Sistema, login mensal. A login mensal bem-sucedido. Recompensas obtidas. Pergaminho de feitiço de reparo vezes 20. Permite que o usuário aprenda o feitiço de reparo. Conserta objetos quebrados como vasos rachados, roupas rasgadas, ferramentas danificadas, carros quebrados, etc. e os deixa como novos. Asterisco nota. Não pode criar peças ausentes e não pode reparar, curar, criaturas vivas. Pergaminho de invocação de Moncalf, o mundo mágico. Invoque um rebanho de 20 Moncalves. Eles são criaturas tímidas, gentis e fofas com olhos azuis enormes e salientes.
Asterisco propriedade especial. Moncalves produzem um esterco prateado que serve como um fertilizante altamente valorizado. Ele faz com que ervas e flores mágicas cresçam excepcionalmente rápido e fortes. Asterisco nota de alimentação. Eles adoram cenouras, alface, repolho e frutas doces, ou simplesmente grama fresca. Um pequeno prado selvagem seguro mantém um rebanho feliz. Caminhões monstro vezes 5. Veículos off-road especializados com suspensão pesada, direção nas 4 rodas. Motores V8 de grande deslocamento e pneus gigantescos. Jacob leu a lista com um sorriso satisfeito. Legal, um feitiço de reparo. Agora não preciso me preocupar com Malia quebrando minhas coisas. Ele olhou para o pergaminho de invocação de Moncalf. Aposto que Alison, Lydia e Melissa vão adorar esses. E pedirei ao Cogman para usar o esterco deles como fertilizante para os feijões Senzu. Então seus olhos pousaram nos caminhões monstro. Malia vai perder a cabeça. E com o feitiço de reparo, não preciso me preocupar com ela quebrando eles também. Ele se teletransportou do quarto de Melissa para o seu, lançou um rápido feitiço de limpeza em si mesmo, trocou de roupa e depois se teletransportou para a sala de jantar. Todas as suas esposas estavam lá junto com Cogman, Kit e Safira. Jacob sorriu para Melissa. Bom, você ainda está aqui. Melissa ergueu uma sobrancelha. Você precisa de mim para algo? Jacob tirou 7 pergaminhos de seu bolso dimensional. Tenho um novo feitiço para dar a todas vocês. Ele os distribuiu ao redor da mesa. Lydia examinou o dela com entusiasmo. Que tipo de feitiço é este? Um feitiço de reparo, disse Jacob. Abra e você aprenderá os detalhes. Todas desenrolaram seus pergaminhos. O pergaminho se dissolveu em fluxos de luz que afundaram em suas testas. Por um momento todas ficaram paradas, absorvendo o conhecimento. Então seus olhos se abriram. Melissa foi a primeira a se mover. Ela envolveu Jacob com seus braços e o beijou. Obrigada. Com isso Cogman e eu podemos reparar equipamentos hospitalares caros sem comprar novos. O restante das garotas fez fila para beijá-lo também. Alison pegou um copo vazio e o soltou deliberadamente. Ele se estilhaçou no chão. Com um aceno de sua mão, uma luz branca envolveu os cacos, e o copo se remontou, brilhando como novo. Ela sorriu. Legal. Cogman assentiu com aprovação. Obrigado, senhor. Este feitiço será muito útil para mim. Após alguns minutos brincando com sua nova habilidade, elas voltaram para o café da manhã. Cogman limpou a garganta. A propósito, senhor, terminei de transferir todos os ativos dos Lauren Zima para nossas contas. Lydia olhou para cima. Quanto aquelas famílias tinham? Stanislaw Zima tinha 875 milhões. Henry Lauren tinha 645 milhões. Combinados, isso dá 1,52 bilhão. Os olhos de Melissa se arregalaram. Isso é muito dinheiro. Jacob acenou com a mão. Cogman, cuide disso como de costume. Com certeza, senhor. Gostaria que eu transferisse algo para sua conta pessoal? Jacob balançou a cabeça. Não, ainda tenho mais de 100 milhões na minha conta, e mal gasto qualquer coisa. Ele olhou para suas esposas. E vocês, garotas? Alison deu de ombros. Mal tocamos nos 5 milhões que você nos deu. Jacob assentiu. Bem, se alguma de vocês precisar de dinheiro, apenas peça ao Cogman. Cogman limpou a garganta novamente, mais incisivamente desta vez. Senhor, considerando as boas notícias sobre o 1,5 bilhão que acabei de garantir para o senhor, eu estava me perguntando se o senhor poderia. Jacob o interrompeu. Não, você ainda não tem permissão para matar por 3 meses. Cogman soltou um grito frustrado. Ele marchou até uma cadeira vazia e começou a atacá-la com uma série de movimentos de karatê exagerados, não com força suficiente para destruí-la, mas o suficiente para desabafar. A cadeira tombou. Ele a endireitou, ajeitou seu terno e voltou a encher xícaras de café e copos de suco como se nada tivesse acontecido. Jacob e os outros o ignoraram. Eles já estavam acostumados com seu comportamento maluco a essa altura. Melissa terminou seu café da manhã e se levantou. Tudo bem, vejo vocês mais tarde. Cogman, vamos. Ela beijou Jacob e se teletransportou para fora de Serendel. Cogman curvou-se para os outros e se teletransportou atrás dela. Após o café da manhã, Jacob pegou Safira nos braços. Vamos, garotas. Ainda tenho algo que vocês vão adorar. Ele envolveu a todas com sua telecinese e as teletransportou para longe do palácio. Eles aterrissaram em uma área aberta. Jacob fechou os olhos, focando em sua conexão com Serendel. O chão mudou e se remodelou, achatando-se em uma pista de terra, depois subindo em rampas de todos os tamanhos. Algumas eram baixas e fáceis, outras eram íngremes e perigosas. Quando terminou, ele acenou com a mão. 5 caminhões monstro massivos se materializaram em uma fila. A mandíbula de Malia caiu. Seus olhos se arregalaram, depois brilharam de alegria. Uau! Eles são tão lindos! Eu os amo. Jacob sorriu. Você pode escolher qualquer um que quiser. Ela olhou para ele. Sério? Ele assentiu. Malia girou para enfrentar os caminhões. Todos eram impressionantes, pinturas personalizadas, pneus agressivos, cada um deles uma besta por si só. Ela apontou para o azul que parecia um tubarão. Eu quero o do tubarão azul. Então ela viu o vermelho com chamas. Não, eu quero vermelho. Então o laranja chamou sua atenção. Espere, eu quero laranja. Ela agarrou sua cabeça. Ai, eles são todos lindos. Isso é tão difícil. Jacob riu e olhou para Lydia e Alison. E vocês, garotas? Querem um? Alison balançou a cabeça. Não, talvez eu tente dirigir um algum dia, mas não quero um para mim. Lydia fez uma careta. Esses carros são feios. Não quero um. Malia, Jacob e Kit se viraram para encará-la, profundamente ofendidos. Em perfeita uníssono, eles disseram, retire o que disse. Eles não são feios. Lydia ergueu as mãos em rendição. Ok.
Vocês não precisam gritar comigo. Eles não são feios. Malia correu para os caminhões e começou a acariciar seus pneus maciços. Não deem ouvidos à Lydia estúpida, ela sussurrou. Vocês são lindos. Sim, vocês são. Kit caminhou até Jacob. Jay, posso ter um? Vou pedir ao Cogman para modificá-lo para que eu possa dirigi-lo. Jacob assentiu. Com certeza. Ele olhou para Malia. Malia, o preto é meu. Dê um para Kit e os outros 3 são seus. Malia correu de volta e envolveu-o com seus braços, beijando-o profundamente. Eu amo tanto você. Então ela correu de volta para os caminhões. Jacob sorriu. Amo você também. Malia subiu no caminhão monstro Megalodon azul com Kit pulando ao lado dela. Momentos depois, o motor rugiu e Malia disparou pela pista de terra, saltando rampas, levantando poeira, dirigindo com abandono imprudente. Eles assistiram por um tempo. Alison inclinou a cabeça. Ela é uma motorista terrível, mas parece estar se saindo bem aqui. Jacob assentiu. Ela nunca teve problemas com dirigir em si. O que ela odeia é seguir as regras. E estacionar. Ela é péssima em estacionar. Lydia suspirou. Agora ela nunca aprenderá a dirigir direito. Jacob disse, não se preocupe. Ela aprenderá eventualmente. E ela tirará sua carteira. Ele se virou para elas com um sorriso. Agora, deixem-me mostrar algo que vocês duas vão adorar. Ele acomodou Safira em seu ombro, abraçou as 2 garotas e se teletransportou. Eles reapareceram perto de uma pequena floresta com colinas suaves e rochosas, não longe do palácio. Jacob tirou um pergaminho. Este é um pergaminho de invocação, explicou ele. Vai trazer alguns animais fofos do mundo de Harry Potter. Os olhos de Alison brilharam. Que tipo de animais? Deixe-me mostrar. Jacob desenrolou o pergaminho e o lançou no ar. Ele se inflamou com um brilho brilhante, e o espaço diante dele se abriu. Um flash de luz cegante forçou todos a fechar os olhos e recuar. Então eles ouviram sons de arrulhos suaves e curiosos. Quando a luz desapareceu, eles abriram os olhos. Diante deles estava um rebanho de 20 Moncalves. Eles eram criaturas adoráveis e gentis com olhos azuis enormes. Adultos e filhotes se misturavam, piscando curiosamente. Tanto Alison quanto Lydia gritaram de entusiasmo. Ai, eles são tão fofos. Os Moncalves se assustaram e se amontoaram nervosamente. Jacob ergueu uma mão. Garotas, não gritem. Eles são muito tímidos. Ele baixou a voz. Eles são chamados de Moncalves. Eles produzem esterco prateado que é um fertilizante altamente valorizado. Faz com que ervas e flores mágicas cresçam incrivelmente rápido e fortes. Alison e Lydia trocaram olhares alegres. Depois se aproximaram lentamente. Elas se ajoelharam e começaram a acariciar as criaturas suavemente. Alison pegou um minúsculo em suas mãos. Sua voz tornou-se aguda e cantada. Vocês são tão fofos. Não sei por que estou falando assim, mas vocês são tão fofos. Lydia segurou outro pequeno Moncalf, arrulhando para ele. Nunca vi nada tão fofo antes. Safira, empoleirada no ombro de Jacob, soltou um pio insatisfeito. Lydia olhou para cima rapidamente. Exceto você, é claro. Você é uma criatura linda e majestosa que vai crescer para ser muito forte. É por isso que não te chamo de fofa, você é minha favorita. O peito pequeno de Safira estufou de orgulho. Então ela se virou para observar os Moncalves curiosamente. Alison olhou para Jacob. Jay, o que eles comem? Cenouras, alface, repolho, frutas doces ou apenas grama fresca? Alison brilhou. Então vou trazer para vocês todos os tipos de frutas todos os dias. Lydia assentiu. Eu também. Jacob tirou algumas frutas de seu estoque de recompensas diárias e as entregou às garotas. Juntos, eles alimentaram os Moncalves, rindo enquanto as criaturas mordiscavam suavemente suas palmas. 2 horas depois, Alison levantou-se relutantemente. Tudo bem, seus fofos. Acostumem-se com seu novo lar. Temos que ir para a escola agora. Lydia suspirou. E quanto a Malia? Alison acenou com a mão. Ela provavelmente ainda está brincando com seus caminhões. Ela definitivamente não virá para a escola hoje. Apenas deixe-a em paz. Jacob beijou ambas. Vou levar Safira para Malia e Kit. Vejo vocês na escola. Ele se teletransportou de volta para a pista de terra, onde Malia ainda estava passeando com Kit. Ele deixou Safira com elas, depois se teletransportou para fora de Serendel. Ele apareceu na garagem da mansão, olhou para suas 2 motos e escolheu a Harley. Momentos depois, ele estava pedalando em direção à escola. Após estacionar sua moto, Jacob entrou na escola e encontrou Stiles, Scott, Erika e Tracy parados com Isaac e Boyd. Ele os cumprimentou com um aceno. Bom dia, pessoal. Erika sorriu. Bom dia. Onde estão Alison e os outros? Jacob disse, eles devem estar aqui em breve. Ele olhou para Boyd e Isaac, que o observavam nervosamente. Parem de olhar para mim desse jeito. Não vou machucar vocês. Stiles entrou na conversa. Contanto que você não encare a Alison e as outras garotas dele, vocês estão salvos. Jacob virou-se para Stiles. Então, sobre o que vocês estão falando? Stiles suspirou de frustração. Eles estão falando sobre o Jackson. Você não parece gostar muito disso. Não gosto, Stiles admitiu. Scott quer salvá-lo. Isaac e Boyd querem matá-lo porque Derek disse que eles deveriam. Eles estão brigando desde que chegamos aqui. Ele ergueu as mãos. E eu não me importo com o Jackson estúpido. Jacob colocou um braço sobre o ombro de Stiles. Malia, Kit e eu estávamos planejando ir ver o filme Anjos da Lei hoje à noite. Querem se juntar a nós? Traga a Erika. O rosto de Stiles brilhou. Sim. Eu vi o trailer, parece hilário. Ele olhou para Erika. O que você acha, querida? Erika sorriu. Com certeza. Vou com vocês. Jacob assentiu. Ótimo. Vamos depois da aula. Nesse momento, o treinador apareceu atrás deles e envolveu os ombros de Jacob e Stiles com os braços. Jacob. Stiles. Descobri o segredo da detenção de vocês. Ele sorriu. E acho que uma sala como aquela não deveria existir em uma escola. Jacob ergueu uma sobrancelha. O quê? Quem contou?
O treinador apontou para o diretor Thomas, que observava a uma curta distância. Ele, Jacob, Stiles e o treinador caminharam até o diretor. Jacob cruzou os braços. Vamos lá, cara. Por que você contou para esse idiota sobre nossa sala de jogos? O diretor Thomas pareceu desconfortável. Desculpe. Ele me pegou na semana passada jogando enquanto vocês crianças estavam em Houston de férias. As férias que eu aprovei, a propósito. Jacob virou-se de volta para o treinador. O que você quer? O sorriso do treinador suavizou-se para algo quase suplicante. Ouvi dizer que você é rico e doou algum dinheiro para a escola. Então eu esperava que você pudesse doar para o time de lacrosse. Precisamos de equipamentos novos, equipamento de treinamento, uniformes novos. Ele baixou a voz. E prometo que não vou incomodá-lo sobre a sala de jogos. Até mandarei você e Stiles para a detenção sempre que quiserem. Vocês só precisam estar presentes durante as provas. Jacob pensou por um momento, depois sorriu. Não gosto de ser chantageado. Então você pode ir em frente e fazer o que quiser sobre a sala de jogos. Não me importo. A bravata do treinador desmoronou. Ok. Desculpe, tudo bem? Eu só preciso muito de uma doação. Alguns dos meus jogadores são bons, muito bons, mas não podem pagar por equipamentos. Por favor, pode ajudar? O sorriso de Jacob suavizou-se para um sorriso genuíno. Ele colocou um braço sobre o ombro do treinador. Tudo bem, mas quero ser treinador assistente. Para que possamos intimidar os jogadores, especialmente os times de outras escolas. Os olhos do treinador se arregalaram. Não, absolutamente não. Ainda me lembro da única vez que você jogou. Você quase me deu um aneurisma cerebral. Ele olhou desesperadamente para Stiles. Não conheço bem esse idiota, mas você é amigo dele. Você não quer ele como treinador assistente, quer? Stiles considerou. Por mais divertido que fosse? Não quero isso. E tenho quase certeza de que Scott também não. O treinador sorriu esperançoso. Então ajude-me a convencê-lo a doar sem me tornar meu assistente. Caso contrário, não terei escolha a não ser aceitar sua oferta. Stiles virou-se para Jacob. Vamos lá, cara. Você odeia lacrosse. Não estrague isso para nós. Jacob riu. Tudo bem. Eu estava apenas brincando com ele. Ele olhou para o treinador. De quanto você precisa? O treinador piscou, surpreso. 30 mil? Se for muito, 15 servem. Jacob acenou com a mão. Direi ao meu mordomo para doar 100 mil para o time de lacrosse amanhã. Apenas prometa-me que cuidará dos jogadores com situações difíceis em casa. O rosto do treinador se abriu em um sorriso enorme. Ele ergueu o punho. Sim, obrigado. Ele limpou a garganta, tentando recuperar a compostura. Prometo. Vou ajudar aqueles pobres coitados da maneira que puder. Então sua voz voltou ao seu tom rude habitual. Agora o que vocês dois idiotas ainda estão fazendo aqui? Vão para a aula. Jacob e Stiles sorriram e seguiram em direção à sala de aula. Enquanto caminhavam, Stiles balançou a cabeça. Estou surpreso que você deu o dinheiro a ele sem pedir nada em troca. Mesmo depois que ele tentou chantageá-lo. Jacob sorriu. Ele teve boas intenções. E ele é meu professor favorito. Sua expressão tornou-se distante por um momento. Além disso, eu era pobre quando estava no orfanato em Nova York. Sei como é querer algo e não ter dinheiro para isso. E sei que ele manterá sua promessa. Ele não pegará esse dinheiro para si mesmo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 145. O plano para salvar Jackson. Na hora do almoço, Jacob, Scott, Stiles, Allison, Lydia, Erica e Tracy reuniram-se nas arquibancadas vazias do campo de lacrosse. Jacob tirou refeições e bebidas de sua dimensão de bolso, e todos comeram juntos sob o sol quente da tarde. Scott quebrou o silêncio confortável. Jacob, tem um plano para salvar Jackson. Mas preciso da sua ajuda. Jacob levantou uma sobrancelha. Não estou com vontade de salvar aquele idiota. Vamos, Scott insistiu. Só preciso que você faça os pais dele esquecerem de tudo. Jacob recostou-se. Conte-me esse seu plano. Scott respirou fundo. Vou capturar Jackson e levá-lo para aquele armazém abandonado onde lutamos contra Gerard e os Zimas. Vou levar os pais dele para lá também. Então darei um ferimento fatal em Jackson na frente deles. Espero que a mãe dele o ame o suficiente para chamar o nome dele e transformá-lo de volta em um lobisomem. Depois disso, precisarei que você faça os pais dele esquecerem que foram sequestrados e que viram o filho dele se transformar em um monstro. Jacob estudou por um momento e em seguida deu um sorriso malicioso. Você teve essa ideia sozinho? Scott assentiu orgulhosamente. Sim, pensei nisso esta manhã durante a aula. O sorriso de Jacob aumentou. Bem, acho que você não é um idiota sem esperança, afinal. Estou orgulhoso de você, filho. Scott rosnou. Dane-se. Jacob e Stiles caíram na gargalhada. Allison ignorou os dois idiotas e focou em Scott. Quando você planeja fazer isso? A expressão de Scott tornou-se pensativa. Primeiro, preciso de alguém para me ajudar a sequestrar os pais de Jackson. Jacob levantou uma mão. Não vou sequestrar ninguém. Vou ajudá-lo a apagar as memórias deles, e só isso. Scott olhou para Stiles. Stiles suspirou pesadamente. Tudo bem, mas não hoje à noite. Erica e eu vamos assistir a um filme com Jacob e os outros. Scott assentiu. Eu não planejava fazer isso hoje à noite de qualquer maneira. Ainda preciso pedir ajuda ao Derek. Não acho que consiga ferir Jackson mortalmente. Preciso que o Derek faça isso. Stiles franziu a testa. Por que você não pode fazer isso? A voz de Scott baixou. E se eu o matar por acidente? Não conseguiria viver com isso. Os olhos de Jacob brilharam. Matá-lo por acidente? Isso parece divertido. Eu faço isso. Scott lançou-lhe um olhar. Estamos tentando salvá-lo ou não matá-lo. Jacob acenou com uma mão desdenhosa. Chato. Allison perguntou. E quanto ao mestre do Canima? Você já o encontrou? Stiles balançou a cabeça. Não.
Procurei por uma conexão entre as 3 vítimas, o pai de Isaac, o caçador e o mecânico. Tudo que encontrei foi que todos eles se conheciam. O mecânico e o caçador estavam na mesma turma na escola de Beacon Hills, ambos na equipe de natação. O pai de Isaac era o treinador de natação deles. Os olhos de Lydia estreitaram-se pensativos. Então o mestre do Kanima pode ser um dos membros da equipe de natação. Stiles assentiu. Talvez, mas há muitos deles de diferentes anos e turmas. É difícil restringir. Alison perguntou. O Kanima só atacou esses 3. Sim, pelo menos até onde sabemos. Stiles deu de ombros. Jackson não se transformou desde o dia em que o venci, a menos que ele tenha feito isso enquanto estávamos em Houston, mas duvido. Meu pai disse que não houve casos de assassinato na semana passada. Jacob levantou-se e espreguiçou-se. De qualquer forma, me avisem quando forem executar seu plano. Quero estar lá para assistir à diversão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Matt Dailer recebeu alta do hospital. Ele havia se curado fisicamente semanas atrás, mas os médicos o mantiveram para avaliação e monitoramento psicológico. Seus pais o levaram para casa em silêncio. Quando chegaram, Matt foi direto para o quarto e bateu a porta. Seus pais trocaram um olhar cansado, suspiraram e saíram para trabalhar. Matt observou de sua janela enquanto o carro deles desaparecia na rua. Então ele começou a andar de um lado para o outro, mais rápido e mais rápido. Sua respiração tornou-se irregular. Suas mãos fecharam-se em punhos. Então ele começou a quebrar as coisas. Seu computador, suas câmeras. Seu punho perfurou o drywall repetidas vezes até que seus nós dos dedos sangrassem. Quando a raiva finalmente diminuiu, ele desabou em sua cama, olhando para o teto. Vou fazer aquele maluco do Alexander se arrepender de destruir minhas bolas, pensou ele, sua mente fervilhando de veneno. Vou fazê-lo desejar estar morto. Ele fechou os olhos. Primeiro, preciso ver se ainda consigo controlar aquele monstro em que Jackson se transforma esta noite. Então farei com que ele paralise Alexander e o traga até mim, para que eu possa me divertir um pouco. Um sorriso lento e feio espalhou-se por seu rosto. De volta à escola, Jacob caminhava em direção à sua moto quando espirrou de repente. Ele sorriu. Não sei qual garota bonita está pensando em mim. Alison e Lydia lançaram olhares fulminantes para ele. Jacob levantou as mãos. Relaxe. Talvez seja apenas Malia ou Melissa. Alison e Lydia ignoraram-no, entraram no Mercedes vermelho e foram embora. Jacob virou-se para Stiles. Vou buscar Malia e Kitty. Vamos nos encontrar na sua casa e depois sair pela cidade antes do filme. Stiles assentiu. Parece bom. Jacob montou em sua moto e foi embora. Stiles olhou para Scott. Você quer vir com a gente? Scott balançou a cabeça. Não, tenho que trabalhar. Depois preciso falar com o Derek. Stiles sorriu. Por que você ainda trabalha de qualquer forma? Sua mãe é rica agora. Seu sorriso aumentou. E nem vamos falar sobre seu papai. Os olhos de Scott brilharam em vermelho. Calha a boca, Stiles. Trabalho porque amo animais. Stiles riu e segurou a mão de Erika. Tudo bem, vejo você mais tarde, cara. Vamos, querida. Ele entrou em seu jipe e foi embora. Scott e Tracy entraram em seu carro e também deixaram a escola. Jacob, Malia, Kitty, Stiles e Erika passaram a noite fazendo compras, jantando e finalmente assistindo a Anjos da Lei. Após o filme, eles se separaram. Jacob dirigiu para casa com Malia e Kitty. Stiles dirigiu para casa com Erika. No dia seguinte, Jacob faltou à aula e estava pescando com Chris no enorme lago de Serendel quando Melissa e Stiles apareceram de repente ao lado deles. Jacob olhou para cima, lendo imediatamente suas expressões. O que há de errado? Melissa suspirou. Há uma mulher grávida no hospital. Eles a trouxeram por volta de 1 da manhã de ontem. Ela estava histérica falando sobre um monstro. Deram-lhe um sedativo e a deixaram dormir. Ela acordou esta manhã depois que cheguei e conversei com ela. A voz de Melissa tornou-se tensa. Ela disse que foi atacada por uma criatura escura, escamosa e parecida com um lagarto. Estava prestes a matá-la, mas então parou. Apenas encarou a barriga dela, cheirando e ouvindo, como se estivesse ouvindo o bebê. Então foi embora sem feri-la. Stiles acrescentou, e há mais más notícias. A mandíbula de Jacob tornou-se tensa. O quê? O parceiro dela foi morto pelo Kanima. Meu pai encontrou o corpo e nos pediu para lidar com Jackson logo. Chris pousou sua vara de pesca. Tem certeza de que é o Kanima? Stiles assentiu sombriamente. Sim, vi o corpo. Foi estraçalhado, exatamente como seu caçador. Jacob pensou, eu deveria ter lidado com Matt mais cedo. Ele olhou para Melissa. Onde está o Scott? Melissa suspirou novamente mais pesadamente desta vez. Ele está se culpando. Não queria que contássemos a você. Ele teme que você mate Jackson. Jacob balançou a cabeça. Diga a ele para tentar salvar Jackson esta noite. Encontrarei o mestre dele e lidarei com ele. Stiles franziu a testa. Como você vai encontrar o mestre dele? Jacob perguntou. Primeiro me diga, a mulher grávida e o parceiro dela estavam na mesma equipe de natação que as outras vítimas? Stiles assentiu. Sim, ambos estavam. Jacob assentiu lentamente. Então, quem quer que esteja controlando o Kanima provavelmente virá ao hospital para terminar o serviço pessoalmente. O Kanima desobedeceu por não matar a mulher grávida por algum motivo, então ele não enviará novamente. Stiles entendeu. Então só precisamos ficar perto dela. Exatamente. Mas ele não se moverá até o anoitecer. Iremos esta noite. Jacob enfiou a mão em sua dimensão de bolso e tirou um dispositivo. Ele entregou a Melissa. Este é um neuralizador de memória. Igual ao dos Homens de Preto, se você assistiu a esses filmes. Os olhos de Stiles brilharam. Posso brincar com ele? Ele estendeu a mão para pegá-lo, mas Melissa rapidamente o colocou em seu anel. Não, ela disse firmemente. Você não pode. Ela olhou para Jacob. Sei como funciona, vi os filmes.
Mas por que você está me dando isso? A voz de Jacob era calma, mas séria. Use-o na mulher grávida. Faça-a esquecer o Kanima. Faça-a acreditar que seu marido morreu em um ataque de animal selvagem. Ele pensou por um momento, lembrando-se da situação da mulher grávida na série, vivendo em um trailer na floresta, mal conseguindo sobreviver. E diga a Cogman para dar a ela $200.000. Ela precisará disso para criar seu filho. A expressão de Melissa suavizou-se. Isso é muito gentil de sua parte. Jacob balançou a cabeça. Não, é nossa culpa que isso tenha acontecido com ela. Poderíamos ter evitado a morte do parceiro dela. Isto é o mínimo que podemos fazer. Melissa suspirou. Tudo bem, vou agora. Jacob acrescentou. Fale com Scott. Diga a ele para não se culpar demais. Melissa disse. Vou falar. Então ela desapareceu. Stiles, no entanto, não foi embora. Ele se teletransportou para o palácio, pegou uma cadeira e voltou, colocando-a ao lado de Jacob e Chris. Ele sentou-se com um suspiro satisfeito. Jacob, você tem uma vara de pesca extra? Jacob tirou uma de sua dimensão de bolso e entregou-a. Stiles sorriu e lançou sua linha. Nesse momento, uma janela translúcida do sistema materializou-se diante dos olhos de Jacob. Notificação do sistema. Item missão de login disponível. O anfitrião pode fazer o login após matar Matt. Item evento de login disponível. O anfitrião pode fazer o login após testemunhar Jackson se transformar de Kanima em lobisomem. Jacob parou de pensar na mulher grávida e em seu parceiro morto, um sorriso malicioso puxando seus lábios. Ótimo. Ele dispensou as notificações e disse, rapazes, vamos competir. Quem pegar o maior peixe vence. Stiles sorriu. Tudo bem, mas sem telecinesia. E sem usar carne de esquerbúfalo como isca. Jacob riu. Fechado. Stiles lançou-lhe um olhar de lado. Falando em esquerbúfalo, como você conseguiu isso? Ouvi Lydia dizer à mãe dela que é do universo Godzilla, mas você nos disse que comprou. O sorriso de Jacob tornou-se astuto. Lydia fala demais. Preciso puni-la. O rosto de Stiles empalideceu. Por favor, não faça isso. Ela vai chutar minha bunda se descobrir que fui o motivo. Jacob riu novamente. Então pare de fazer tantas perguntas. Tudo o que você precisa saber é que tem um grande bolso dimensional deixado para mim pelo meu ancestral. Ele provavelmente podia viajar para outros mundos. Há muitas coisas boas lá dentro, mas a maior parte está bloqueada. Desbloqueia-se sozinha à medida que fico mais forte. Isso inclui os feitiços de fogo e raio que dei a vocês, os soros e até os pergaminhos de invocação para Cogman e Kit. Stiles disse. Tudo bem, tudo bem. Chega de perguntas. Então ele sorriu. Mas você pode tirar algo divertido da sua dimensão de bolso agora? Jacob pensou por um momento e produziu 2 pergaminhos. Um deles é um feitiço de limpeza. O outro é um feitiço de reparo. Vocês podem escolher um. Tanto Stiles quanto Chris endireitaram-se com os olhos brilhando. Stiles disse, espere, diga-nos o que eles fazem primeiro. Jacob explicou ambos os feitiços. Chris assentiu em reconhecimento. Ambos são excelentes. Difícil escolher. Stiles falou rapidamente. Quero o feitiço de reparo. Os olhos de Chris estreitaram-se. Espere. Eu também quero. Stiles piscou. Então vamos jogar uma moeda para decidir. Eles jogaram. Stiles venceu. Chris limpou a garganta. Melhor de 3. Stiles encarou. Não sabia que você era descarado, Chris. Chris sorriu sem se desculpar. É um feitiço de reparo. Você não faz ideia de quão útil seria. Ele olhou para Jacob. Jacob, jogue a moeda desta vez. Acho que Stiles estava trapaceando. Stiles arquejou em falsa ofensa. Eu não estava. Jacob sorriu e enfiou a mão em sua dimensão de bolso. Ele tirou outro pergaminho de reparo e jogou para Stiles. Então entregou a Chris um feitiço de limpeza e um de reparo. Aqui, você fica com o feitiço de reparo e dá o de limpeza para a Vitória. Chris pegou-os com gratidão. Obrigado. Ele desenrolou o pergaminho de reparo imediatamente. Ele se dissolveu em luz e afundou em sua testa. Stiles encarou Jacob ultrajado. Isso não é justo. Dê-me um feitiço de limpeza também. Ou pelo menos um laser Spartan, seu lagarto estúpido. Jacob levantou uma sobrancelha. Posso pegar de volta o pergaminho que acabei de te dar se você acha que estou sendo injusto. Os olhos de Stiles arregalaram-se de pânico. Ele tentou abrir o pergaminho, mas ele voou de sua mão enquanto Jacob usava sua telecinesia. Stiles caiu de joelhos e abraçou a perna de Jacob. Sinto muito por chamar uma criatura nobre como você de lagarto. Eu estava apenas brincando. Por favor, devolva-me o pergaminho. Jacob sorriu e jogou o pergaminho bem alto acima do lago. Vá buscar. Stiles tirou a camisa e jogou na cadeira junto com o telefone. Vamos, cara. Você é tão mesquinho. Ele observou o pergaminho descrever um arco no ar e então saltou com toda a sua força aprimorada. Ele o pegou no ar, mas a gravidade venceu e ele mergulhou no lago com um estrondo tremendo. Um momento depois, os olhos de Chris, que estavam fechados enquanto aprendia o feitiço de reparo, abriram-se. Ele se juntou a Jacob observando calmamente o local onde Stiles caíra. Ambos viram Stiles nadando freneticamente em direção à margem, gritando a plenos pulmões. Atrás dele, uma enorme barbatana dorsal cortava a água. Um tubarão. A barbatana desapareceu. Então Stiles foi lançado ao ar quando o tubarão o atingiu por baixo. Ah, isso doeu. Stiles voou para cima e depois caiu de volta. Mas ele não estava sangrando. Os dentes afiados como navalhas do tubarão não tinham penetrado em sua pele de jeito nenhum. Quando Stiles atingiu a água novamente, o jogo virou. Ele nadou atrás do tubarão com velocidade sobrenatural, pegou-o e socou-o repetidamente na cabeça até que ele ficasse imóvel. Então ele o arrastou para a margem. Ele emergiu da água pingando e jogou o enorme tubarão aos pés de Jacob. Eu venci nossa competição de pesca. Chris encarou a criatura. Era enorme, facilmente com mais de 6 metros de comprimento. Já peguei alguns peixes incomumente grandes aqui antes, mas este tubarão é grande demais.
Jacob assentiu. Serendel está cheia de energia sobrenatural ou magia, ou qualquer coisa que você queira chamar. Todos os animais que trouxe do mundo exterior estão sofrendo mutações. A testa de Chris franziu com preocupação. Isso não é perigoso? Olhe para este tubarão. É um tubarão-tigre, são agressivos e chegam a no máximo 4 metros no mundo exterior. Este tem mais de 6 metros. No que você acha que eles se transformarão depois de alguns anos aqui? E quanto aos leões? Os tigres? Os ursos? Quão fortes eles se tornarão? Jacob deu de ombros, indiferente. Não sei, mas estou ansioso para descobrir. E quanto mais fortes eles ficarem, mais saborosa será sua carne. Mas não vou comer leões ou tigres, apenas herbívoros. Apenas lembre-se, não nade neste lago. E diga o mesmo à Vitória. Stiles disse, devemos avisar meu pai e Natalie também. Este lago é uma armadilha mortal. Ele olhou para Jacob. Lembre-me novamente por que você trouxe tubarões para cá, em primeiro lugar. Jacob deu de ombros novamente. Além das espécies deliciosas, salmão, robalo, camarão, lagosta, caranguejo real, etc., não escolhi exatamente o resto das espécies que trouxe para cá. Apenas abri um grande portal sempre que encontrei muitos peixes, e todos foram sugados. O tubarão-tigre é provavelmente a coisa menos perigosa que existe lá. Os olhos de Stiles arregalaram-se. O que é mais perigoso do que um tubarão-tigre? Jacob começou a contar nos dedos. Raias elétricas, raias ferrão, todos os tipos de enguias, especialmente aquela grande verde que vive em recifes de coral, tubarões brancos, orcas, atuns rabilho, barracudas, peixes-espada, lula gigante, polvo gigante. Ele pausou. Isso é só o que me vem à cabeça. Vi todos sendo sugados para o portal. Imaginem que eles vão se transformar depois de alguns anos aqui. Ele acrescentou pensativo. E pode haver coisas mais perigosas que trouxe sem notar. Stiles encarou-o. Isso é imprudente, seu idiota. E se, por exemplo, o polvo sofrer mutação e virar um kraken? Os olhos de Jacob brilharam. Isso não é apenas mais carne de polvo para nós? Stiles levantou as mãos. E se você trouxe uma criatura sobrenatural perigosa para cá sem saber? E se ela continuasse ficando mais forte até se tornar uma ameaça real? Jacob acenou com a mão de forma desdenhosa. Relaxe. Serendel é minha. Estou no controle total aqui. Nada pode me vencer em meu próprio domínio. Ele olhou para o vasto lago, sua expressão tornando-se pensativa. Falando em criaturas sobrenaturais, vocês acham que eu trouxe acidentalmente uma linda sereia? Stiles e Chris viraram-se para olhar para o lago. O pânico anterior de Stiles derreteu-se em um sorriso travesso. Devemos dar um mergulho e descobrir se ela está lá? Jacob sorriu. Posso verificar se há uma sereia, ou qualquer outra criatura sobrenatural, no lago sem me molhar. Ele fechou os olhos e concentrou-se em sua conexão com Serendel. As profundezas do lago desdobraram-se em sua mente. Cada criatura, cada sombra, cada canto escondido. 15 minutos se passaram em silêncio. Finalmente, ele abriu os olhos e balançou a cabeça. Infelizmente, nada de sereia. Nada de criaturas sobrenaturais também. Apenas peixes, mariscos e outras criaturas marinhas normais. Mas eu deveria esperar por isso. Se houvesse alguma criatura sobrenatural em Serendel, eu sentiria instantaneamente. Acho que eu só estava esperando que houvesse realmente uma sereia no lago. Tanto Stiles quanto Chris suspiraram de desapontamento. Stiles murmurou, eu queria ver uma linda sereia. Jacob disse, mas eu vi um cardume de cavalos marinhos ou manada, ou qualquer nome que se dê a um grupo deles. E eles eram grandes. Alguns deles provavelmente tinham 1,20 m. As sobrancelhas de Chris dispararam. 1,20 m? A maior espécie de cavalo marinho só cresce até cerca de 35 centímetros. Jacob assentiu. Eu sei. A energia de Serendel está fazendo-os crescer. Stiles acenou com a mão de forma desdenhosa. Por que você está animado com cavalos marinhos gigantes estúpidos? Eu queria ver uma linda sereia. Jacob sorriu. Pense nisso. Se os cavalos marinhos continuarem crescendo, poderemos montá-los pelo lago. Isso seria divertido. Stiles suspirou. Sim, isso seria divertido. Mas eu realmente queria ver uma sereia. Olhe, até Chris está desapontado. Ele acenou para Chris, que exibia uma expressão contemplativa. Imagino se elas são tão bonitas quanto nas histórias. Sabe, com seus sutiãs feitos de conchas de vieiras? Jacob balançou a cabeça. Você é muito ingênuo, Stiles. Stiles franziu a testa. Por quê? Jacob sorriu. Sereias não usam sutiã. Os olhos de Stiles arregalaram-se. Ah, um sorriso espalhou-se por seu rosto. Melhor ainda. Os três voltaram-se para o lago, com expressões de desejo idênticas. Nesse momento, Alison, Lydia e Malia apareceram ao lado deles, fazendo-os pular. Alison olhou ao redor desconfiada. O que vocês estão fazendo? Stiles, sem pensar, deixou escapar. Estávamos procurando uma série. Jacob moveu-se como um raio. Ele arrancou o pergaminho da mão de Stiles e enfiou na boca dele, silenciando-o. Antes que Stiles pudesse processar o que aconteceu, o pé de Jacob conectou-se com sua bunda e o enviou voando em direção ao horizonte. Chris limpou a garganta desajeitadamente. Tenho coisas a fazer. Preciso dar este pergaminho para Vitória. Ele se teletransportou para fora de Serendel antes que qualquer um pudesse responder. As três garotas viraram-se para Jacob com expressões de suspeita idênticas. Lydia cruzou os braços. O que vocês três estavam realmente fazendo? Jacob fingiu não ter ouvido a pergunta. Em vez disso, ele girou e apontou para o enorme tubarão como se tivesse acabado de descobrir um tesouro. Malia, olhe este tubarão. Aposto que vai ficar delicioso. Vou levá-lo ao Cogman para que ele possa fazer alguns peixes com fritas para nós. Ele pegou o tubarão e se teletransportou antes que qualquer um pudesse detê-lo. Alison encarou o espaço vazio onde Jacob estava. Eles estavam definitivamente falando sobre algo estranho, ou pervertido, algo que eles não queriam que soubéssemos.
Até meu pai estava em pânico. Os lábios de Lydia curvaram-se em um sorriso lento e perigoso. Não se preocupe. Farei Stiles nos contar sobre o que eles estavam falando. Capítulo 146. O erro fatal de Matt. Depois que Allison, Lydia e Malia almoçaram com Jacob em Serendel, elas se teletransportaram de volta para o banheiro da escola e seguiram para a biblioteca para esperar pela próxima aula. A biblioteca estava vazia. As 3 garotas sentaram-se juntas, conversando baixinho. Então Jackson entrou. Ele se movia com um objetivo, ignorando Lydia e Malia completamente enquanto se sentava à frente de Allison. Seus olhos se fixaram nela com uma intensidade perturbadora. A carranca de Allison se aprofundou. O que você quer, Jackson? Jackson inclinou-se para frente. Por que você está com ele? A expressão de Allison endureceu. Como é? Por que você está em um relacionamento com aquele garoto rico e bonito, Alexander? A voz de Jackson transbordava desprezo. Ele está saindo com outras vadias. Ele não merece você. Os olhos de Malia brilharam, e as mãos de Allison fecharam-se em punhos, mas a voz telepática de Lydia cortou a raiva delas. Garotas, não façam nada ainda. Não acho que Jackson seja quem está falando. Acho que é seu mestre. E acho que ele tem uma queda por você, Allison. O que significa que o conhecemos. Deixem-no continuar falando. Podemos descobrir sua identidade. Allison forçou-se a relaxar. Ela sorriu. Embora não seja da sua conta, vou responder à sua pergunta. Estou com Jay porque o amo. O rosto de Jackson distorceu-se de raiva. Ele é um monstro. Um dia ele se voltará contra você. Allison inclinou a cabeça inocentemente. O que você quer dizer com ele ser um monstro? Não se faça de idiota. A voz de Jackson aumentou. Sei tudo sobre seus segredinhos peludos. Segredinhos peludos? Jackson zombou. Isso mesmo. Aprendi alguns segredos ultimamente. Lobisomens, caçadores, monstros escamosos. Ele riu amargamente. É como uma festa de Halloween toda lua cheia. Os olhos de Allison se estreitaram levemente. O que você quer dizer com aprendeu ultimamente? Você não pagou Scott Stiles para ajudá-lo a conseguir a mordida de Peter? Você não sabia sobre lobisomens há muito tempo? Ela fez uma pausa. E você sabe que Jay não é um lobisomem, não é? A confiança de Jackson vacilou. Ele pigarreou sem jeito. Sei claro que sei sobre lobisomens há muito tempo, e sei que Alexander não é um lobisomem. Ele é um tipo diferente de monstro. Allison deu de ombros. De qualquer forma, você não precisa se preocupar comigo, Jackson. E você está certo. Jay é um monstro. Do tipo implacável. E ele não gosta quando as pessoas se aproximam demais de nós. Ela sorriu docemente. Então você está em apuros. Vou contar a ele que você estava tentando dar em cima de mim, e que você chamou Lydia e Malia de vadias. Jackson a encarou. Não tenho medo dele. Não tenho medo de ninguém. Ele se aproximou, sua voz caindo para um sussurro venenoso. Matarei aqueles que me mataram antes. E farei de você minha, Allison. Farei aquele garoto bonito e arrogante pagar pela dor que me causou. Sua respiração tornou-se ofegante. Vou paralisá-lo e fazê-lo assistir enquanto brinco com vocês 3. Sua voz subiu para um grito. Então esmagarei seus testículos, cortarei sua cobra e darei a ele para comer. Farei com que deseje estar morto. Lydia falou de repente, sua voz calma e certa. Chega. Allison e Malia olharam para ela. Malia estalou os dedos. Você descobriu quem ele é? Porque eu realmente quero matá-lo agora. Lydia encarou os olhos de Jackson. Sei que você não é o Jackson. Jackson é burro, mas não é burro o suficiente para provocar Jay. Ele morre de medo dele. O rosto de Jackson tremeluziu com pânico. Não sei do que você está falando, sua vadia maluca. Eu sou o Jackson. Lydia sorriu. Não, você não é. E sei quem você realmente é. Seu sorriso se alargou. Acho que Jay adoraria ter uma palavrinha com você. A mão de Jackson mudou. Escamas ondularam através de sua pele. Garras estenderam-se enquanto ela se transformava na garra de um canima. Ele avançou contra Lydia, visando sua garganta. Antes que sua mão pudesse alcançá-la, Malia agarrou seu pulso. Eletricidade surgiu de sua palma. Jackson convulsionou, gritou e desabou, inconsciente. Lydia fez um bico. Ei, eu poderia ter me protegido. Malia deu de ombros, sem se arrepender. Eu sei. Eu só queria muito bater nele. Allison olhou para Lydia. Então, quem é o mestre do canima? Lydia disse. Tenho quase certeza de que é o Matt. Sabe, o cara esquisito que Jay apresentou as alegrias do esmagamento telecinético de testículos algumas semanas atrás? Ela ergueu uma sobrancelha. Ele é obcecado por você, Allison. E parecia realmente irritado quando disse que faria Jay pagar pela dor que causou a ele. Ele disse que esmagaria os testículos de Jay. Isso é específico demais para ser uma coincidência. Allison assentiu lentamente. Isso faz sentido. Ela pegou seu telefone. Você avisa o Jay. Pedirei ao Cogman para encontrar o Matt. Enquanto Lydia falava com Jacob telepaticamente, Allison descou para Cogman. Cogman atendeu imediatamente. Boa tarde, minha senhora. O que posso fazer pela senhora? Encontre um cara chamado Matt Dailier e diga ao Jay a localização dele. A voz de Cogman tornou-se alegre. Ele a ofendeu, minha senhora. Devo lidar com ele? Não há necessidade de incomodar o senhor. Allison o interrompeu. Apenas diga ao Jay. E lembre-se, você ainda não tem permissão para lutar ou matar. O suspiro de Cogman foi audível mesmo pelo telefone. Muito bem. Vou encontrá-lo e informar o senhor. Será só isso, minha senhora? Sim. Allison encerrou a chamada e olhou para Lydia. Você avisou o Jay? Lydia assentiu. Acabei de avisar. Allison descou novamente. Scott? Venha para a biblioteca. Elas esperaram. Logo, Scott e Tracy chegaram, ambos encarando a forma inconsciente de Jackson. Scott olhou para cima confuso. O que aconteceu? Allison explicou rapidamente, então saiu com Lydia e Malia para a próxima aula. Scott virou-se para Tracy.
Ajude-me a levá-lo para o meu carro. Os olhos de Tracy se arregalaram. E se alguém nos vir? Então esperamos até que todos voltem para a aula. Vou levá-lo pelos fundos, pelo campo de lacrosse, para dentro da floresta. Ele entregou as chaves a ela. Dirija meu carro e me encontre lá. Tracy pegou as chaves. Ok. Enquanto isso, Matt andava de um lado para o outro freneticamente em seu quarto. Droga! Ele passou as mãos pelo cabelo. Aquelas vadias sabiam que alguém estava controlando Jackson. Elas estavam apenas brincando comigo, tentando descobrir quem eu sou. Ele socou a parede. E provavelmente descobriram. Ele andou mais rápido. Aquela Malia Tate também é um monstro. Não sei o que ela fez com Jackson quando agarrou o braço dele, mas não consigo mais controlá-lo. Sua respiração tornou-se ofegante. Droga, droga, droga. O que devo fazer? Matt começou a destruir coisas em seu quarto, jogando livros, socando paredes, chutando móveis. O caos ecoou pela casa. Bateram à porta. Matt, a voz preocupada de sua mãe passou pela porta. O que há de errado? Abra a porta. Matt gritou. Vai embora, mãe. Ela não saiu. A batida continuou, acompanhada de pedidos desesperados. Matt abriu a porta de um puxão, a fúria distorcendo suas feições. Ele tentou passar por ela, mas ela agarrou seu braço. Matt, por favor, fale comigo. O que está acontecendo? Estou bem. Me solte. Por favor, querido, apenas me diga o que há de errado. Em um surto de raiva, ele a empurrou com força contra a parede. A parte de trás da cabeça dela bateu nela, e ela desabou no chão, inconsciente. Matt nem sequer olhou para trás. Ele invadiu o quarto de seus pais, pegou uma arma na mesa de cabeceira e desceu as escadas. Ele pegou as chaves do carro de sua mãe no gancho perto da porta e saiu. Enquanto dirigia, sua mente corria. Preciso de um refém. Alguém para negociar. A mãe da Lydia? Não sei onde ela está. Ele apertou o volante com mais força. O hospital, vou ao hospital e pegar a mãe do Scott. Se me lembro bem, ela é enfermeira. Então vou esperar até poder controlar o Jackson novamente e com sua ajuda, pegarei o xerife também. Com ambos os pais em minhas mãos, Stiles e Scott terão que me ajudar a lidar com Alexander. Ele pisou no acelerador e correu em direção ao Hospital Memorial de Beacon Hills. Na sala de estar da mansão, Jacob sentou-se com Cogman, esperando. Os olhos de Cogman estavam fechados, seus sistemas escaneando cada câmera, cada sinal de telefone, cada pegada digital em Beacon Hills. Após um longo momento, ele os abriu. Senhor, eu o encontrei. Ele parece estar indo em direção ao Hospital Memorial de Beacon Hills. Jacob levantou-se. Tudo bem. Você fique aqui. Eu cuidarei disso. Antes que Cogman pudesse responder, Jacob teletransportou-se. Ele apareceu no escritório de Melissa no último andar do hospital. Vazio. Ele seguiu a conexão deles pelo prédio, sentindo sua presença, e a encontrou na entrada principal. Ela estava conversando com Rafael McCall. Jacob entrou em uma sala vazia próxima, colocou sua máscara de nano e ajustou sua aparência para parecer mais velho. Então ele saiu e aproximou-se de Melissa, envolvendo-a com seus braços e beijando-a. Melissa revirou os olhos, mas retribuiu o beijo. Jacob olhou para Rafael. Quem é este? Melissa suspirou. Meu ex-marido. O pai do Scott. As sobrancelhas de Jacob se ergueram. Achei que ele já tivesse deixado Beacon Hills. O que ele quer? Ele diz que quer conhecer o Scott. Mas o que ele realmente quer é saber de onde tirei o dinheiro para comprar o hospital. Jacob sorriu. É mesmo? Rafael estudou Jacob com olhos estreitos. Foi você? Você comprou para ela? Sim. Você tem algum problema com isso? O maxilar de Rafael contraiu-se. Não, mas gostaria de saber quem você é. De onde conseguiu esse tipo de dinheiro? Melissa pode ser minha ex-mulher, mas ainda é a mãe do meu filho. Preocupo-me com a segurança dela. Com a segurança do Scott. O sorriso de Jacob não vacilou. Sou o homem dela. Quanto a onde consegui meu dinheiro? Isso não é da sua conta. E de agora em diante, você não precisa se preocupar com a Melissa. Ela está feliz comigo. Ela está segura. Ele inclinou a cabeça. Se você quer falar com seu filho, encontre você mesmo. Ou ligue para ele. Melissa interveio. Muito bem, Rafael. Você pode ir agora. Vou avisar ao Scott que você quer vê-lo. Se ele quer vê-lo ou não, isso depende dele. De agora em diante não venha atrás de mim. Ligue diretamente para o Scott se quiser se encontrar. Ela pegou a mão de Jacob e o puxou para dentro do hospital. Rafael observou-os partir, depois suspirou e foi embora. Lá dentro, Melissa entregou a Jacob o neuralizador de memória. Já apaguei as memórias da mulher grávida. Cogman deu a ela o dinheiro. Pedi que ele adicionasse mais 200 mil. Espero que não se importe. Jacob balançou a cabeça. Não me importo nem um pouco. Melissa o estudou. Você disse que não viria até a noite. O que está fazendo aqui cedo? Apenas visitando, ou algo mais está acontecendo? A expressão de Jacob tornou-se séria. Descobrimos quem é o mestre do Kanima. Os olhos de Melissa se arregalaram. Quem? Jacob a atualizou rapidamente. Então eles se posicionaram perto da entrada, esperando. Eles não esperaram muito. 10 minutos depois, Matt entrou. Ele se aproximou da recepção e perguntou a uma enfermeira. Com licença, você conhece uma enfermeira chamada McCall? A enfermeira apontou diretamente para Melissa, que estava parada nas proximidades vestindo seu terno feminino. É ela. Mas ela não é mais uma. Matt a interrompeu rapidamente com um obrigado. Ele caminhou direto para Melissa, nem sequer olhando para Jacob, cuja aparência estava completamente disfarçada. Ele colocou uma expressão assustada e ansiosa. Madame, você é a mãe do Scott? Ele disse que você poderia me ajudar. Melissa entrou no jogo. Acalme-se. Que tipo de ajuda você precisa? Minha mãe, ela está no carro. Ela precisa de ajuda. Melissa assentiu. Ok, leve-me até ela.
Matt virou-se e a conduziu em direção ao estacionamento. Ele notou Jacob seguindo e franziu a testa. Quem é ele? Melissa sorriu. Meu marido. Os olhos de Matt brilharam com satisfação. Perfeito. Agora posso pegar os dois pais do Scott. Ele os conduziu ao estacionamento subterrâneo. Quando chegaram ao seu carro, ele verificou se ninguém estava olhando, então sacou sua arma e apontou para eles. Entrem no carro. Dirijam até a reserva de Beacon Hills. Jacob estava prestes a acabar com tudo ali mesmo, mas o destino de Matt chamou sua atenção. Ele levantou as mãos. Ok, apenas não atire. Melissa ergueu uma sobrancelha para ele. Jacob piscou. Eles entraram no carro. Matt subiu no banco de trás, a arma ainda apontada. Dirija. Jacob ligou o motor e saiu do estacionamento, indo em direção à reserva. A voz de Melissa ecoou em sua mente. Jay, por que você está entrando no jogo? Achei que você fosse lidar com ele no estacionamento. A resposta telepática de Jacob foi calma, quase divertida. Ele chamou Allison e as outras de vadias. Ele disse que queria esmagar meus testículos e cortar minha cobra. E agora ele tentou sequestrar você. Como ele pediu para dirigirmos até a reserva, vou dar a ele um momento muito bom por lá. Por mais divertido que isso pareça, não quero assistir. Não se preocupe. Vou teletransportar você de volta ao hospital assim que chegarmos. Melissa acomodou-se em seu assento, um pequeno sorriso brincando em seus lábios enquanto ela olhava para o ansioso Matt no espelho retrovisor. Pobre bastardo não tem ideia do que arrumou para si mesmo. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!